Hoje vamos explorar 3 lições poderosas da vida de João Batista, destacadas no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 6 a 13. João Batista, conhecido por preparar o caminho para Jesus. Ele tem uma história fascinante e cheia de ensinamentos. E aqui está um fato surpreendente. João Batista era, na verdade, a encarnação do próprio arcanjo Miguel. E essas 3 lições transformadoras da vida de João Batista, como enviado de Deus para ser testemunha da luz, têm uma importância de aprendermos com sua humildade, ao reconhecer o seu papel e a poderosa mensagem sobre a aceitação e rejeição da luz que veio de Jesus. E essas lições nos inspiram a cumprir a nossa missão divina, viver com humildade e aceitar a transformação que vem ao nos tornarmos filhos de Deus. Vamos descobrir como João Batista, o próprio arcanjo Miguel, nos ensina sobre o poder do testemunho, a importância do arrependimento e a essência de preparar o caminho para o Senhor. Fique comigo e mergulhe nessa jornada espiritual. Primeiramente, deixa eu falar um pouquinho sobre quem foi João Batista na história. João Batista foi um profeta judeu que desempenhou um papel crucial no início do ministério de Jesus. Nascido de Zacarias e Isabel, sua missão era preparar o caminho para o Messias, pregando o arrependimento e batizando as pessoas no Rio Jordão. E aqui vem uma parte que a maioria de nós temos uma dúvida terrível. Qual a nossa missão? Como é que eu descubro qual é a minha missão? Eu sei que isso não é fácil, mas cada um deve perquirir no seu íntimo, no seu coração. E a maioria de nós não tem essa grande missão de um arcanjo que já era um ser de luz e que encarnou a serviço de Deus, Jesus. Às vezes a nossa missão ela é simples, é cuidar de um filho que precisa do seu carinho, da sua atenção, essa é a sua missão. Às vezes a sua missão é você fazer coisas muito simples, mas que sempre estão em prol das outras pessoas, de servir as outras pessoas. Não necessariamente nossa missão tem que ser algo grandioso, porque o grande para Deus não é esse grande dentro da nossa percepção material humanizada, é o grande do servir desinteressado. Então, eu sei que você vai descobrir a sua missão. Aqui estou fazendo a minha com a palavra para transmitir fé. Essa transmissão de fé para despertar no seu coração algo que possa dar sentido na sua vida. Continuando com o nosso conteúdo, João Batista, ele é importante nessa nossa percepção por várias razões. Além da missão de cada um de nós e da missão dele. Ele fez a preparação do caminho, anunciou a vinda de Jesus, ele preparou espiritualmente o povo de Israel para receber Jesus. Ele também fez o batismo de Jesus, o João Batista batizou Jesus, marcando o início do ministério público de Cristo e confirmando Jesus como Filho de Deus. E também João Batista é testemunho de Jesus. Ele reconheceu e proclamou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ressaltando a natureza divina e a missão salvadora de Cristo. Assim, João Batista é uma figura central que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento, cumprindo profecias e apontando diretamente para Jesus como o Messias prometido. Vamos começar pela primeira lição. Primeira lição, a missão divina de João Batista, em João 1, 6, 8, destaca que João Batista foi enviado por Deus com um propósito claro: ser testemunha da luz, que é Jesus Cristo.
A lição aqui é sobre a importância de reconhecer e cumprir a missão que Deus nos dá. E João Batista sabia que a sua função era preparar o caminho para Jesus e apontar as pessoas para a verdadeira luz. Essa era a missão de João Batista. Na psicofonia de Jacob Lorber, do século XIX, na Alemanha, onde Jesus mesmo trouxe sua palavra no grande Evangelho de João, volume 1, temos a nova revelação quanto ao texto do capítulo 1, versículo 6 da Bíblia do Novo Testamento do Evangelho de João. A Bíblia diz o seguinte: e a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Assim, pois, Deus, como eterno ser de todo ser e como luz de toda luz e vida, não foi reconhecido por alguns por causa da noite do orgulho espiritual da pessoa. Esse versículo mostra como Deus de toda a eternidade, pelos fatos e consequências primárias, é sempre o mesmo. Veio a este mundo criado por Ele e não foi reconhecido como a causa primária a Deus. Não foi reconhecido por causa da luz espiritual do homem, que se enfraquecia mais e mais devido às suas inclinações para a presunção, o orgulho, nessa luta incessante contra o sentimento da humildade. Deus não surgiu num corpo humano de maneira repentina. Houve uma preparação, uma predição de sua vinda, mediante muitos e muitos profetas que não tinham perdido sua luz espiritual desde os tempos remotos até o nascimento de Jesus. Apontou-se com uma antecedência enorme a maneira, o lugar, a época deste fato. E quando chegou este momento, Deus também fez com que mais sinais surgissem, despertando um homem no qual encarnou um arcanjo, a fim de pregar aos cegos a vinda de Deus e sua presença na terra. Essa é a primeira eleição, esse é João Batista, que foi a ser enviado de Deus com este propósito, com essa missão clara de ser testemunha da luz, a luz que é Jesus Cristo. O arcanjo Miguel, encarnado em João Batista, dá testemunho do Senhor, as leis básicas do ser divino do homem e de suas relações para com Deus, da queda do homem e dos caminhos extraordinários de Deus para salvá-lo. Esse homem, que se chamava João, pregava a penitência, batizando os convertidos com a água. Nele estava oculto o espírito do profeta Elias. E era o mesmo arcanjo que venceu Lúcifer no começo dos tempos e mais tarde também lutou contra ele pelo corpo de Moisés. João, capítulo 1, versículo 7 diz: este veio para testemunho, para que testemunhasse da luz, a fim de que todos crescem por ele. Assim, João veio como antigo e novo testemunho do alto, ou seja, o testemunho da luz primária como luz, a fim que testificasse o ser primário de Deus, cujo ser tornou carne, vindo para seus filhos na mesma forma humana, para iluminá-los novamente nas suas trevas, devolvendo-os desta maneira a luz original. Em João 1,8 diz: não era ele a luz, mas veio para testificá-la. João não era a luz original, mas sim, como todas as criaturas, apenas uma partícula dessa luz. A ele, porém, foi dado permanecer com ela, pela sua imensa humildade. Nesta constante união com a luz original e reconhecendo a diferença existente entre a divindade e ele, pôde dar dela o testemunho convincente, despertando-a no coração dos homens. Deste modo, as pessoas, embora no começo um tanto enfraquecidas, pouco a pouco reconheceram que ela, a luz original, ora envolta na carne, era infalivelmente a mesma a qual toda a criação deve sua vida livre, podendo conservá-la assim eternamente de acordo com a própria vontade. Vamos falar agora um pouquinho da segunda lição poderosa da vida de João Batista.
a humildade de João Batista, nos versículos 9 a 10. Essa humildade de João, ao saber que ele não era a luz, mas veio para testificar. Ele entendia o seu papel. Ele não buscava a glória para si mesmo. A lição aqui é sobre humildade, a disposição de servir a um propósito maior sem ficar pensando no seu próprio reconhecimento pessoal. João, capítulo 1, versículo 9, fala o seguinte: esta era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Não é a testemunha, mas sim o seu testemunho, e aquele de quem testemunha, a verdadeira luz primária que desde o início iluminou e vivificou todas as criaturas que vieram a este mundo, aumentando cada vez mais esta sua ação. Por isso, lemos no 9º versículo que foi justamente esta a verdadeira luz que criou os seres para uma vida independente, vindo agora para iluminá-los de forma integral, igualando-os consigo. Em João capítulo 1, versículo 10, temos que estava no mundo que foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. As criaturas, no seu obscurecimento, não reconheciam Jesus como Deus, nem a luz deste mundo, embora tivessem surgido de Deus e com tantos prenúncios e avisos antecedentes da sua vinda. Em João, capítulo 1, 11, temos que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em João 1,12 temos que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que crescem em seu nome. É fácil, então, de se compreender que a ordem primária sofreu um distúrbio entre todos aqueles que não receberam Jesus, que não o reconheceram, e com esse distúrbio surgiu um estado de sofrimento, o chamado mal, o pecado, ao passo que, entre outros, muitos que reconheceram Jesus em seus corações, este mal forçosamente extinguiu-se pela união reestabelecida com Deus, que lhes dava a compreensão nítida da vida eterna, indestrutível dentro de si, pela centelha divina no coração de cada um, portadoras do próprio Deus, surgidas pelo Senhor e pela sua onipotência, sendo, portanto, nós, os próprios filhos. Assim, a luz ou fé é igual à própria luz de Deus e, por conseguinte, tem a onipotência e força que está em Deus. E, através desta, o direito integral como filhos, não só na denominação, mas sim em toda a plenitude, porque a fé é esta dita luz. E o nome de Jesus, ao qual suas irradiações são dirigidas, é a força, a onipotência, o projeto do ser primário de Deus, pelo qual toda criatura poderá conseguir a filiação divina. Por isso lemos no 12º versículo que todos que aceitarem Jesus e acreditarem em seu nome terão o direito de se chamarem filhos de Deus. Falemos agora da terceira e última lição poderosa dessa vida de João Batista, a rejeição e a aceitação da luz em João 1, 11 a 13, nos ensinando sobre a reação das pessoas com relação à chegada de Jesus na Terra. Embora ele tenha vindo para o que era seu, muitos não o receberam. No entanto, aqueles que o aceitaram receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, conforme eu já mencionei. A lição, portanto, é dupla: a importância de aceitar Jesus e a transformação poderosa que vem a ser adotado na família de Deus. Em João capítulo 1, 13 diz o seguinte, que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E este versículo é somente uma afirmação e elucidação do anterior. E os dois poderiam soar da seguinte maneira: aos que o aceitavam e acreditavam em seu nome, ele dava o poder de se chamarem filhos de Deus.
não nascidos do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. É mais do que compreensível que não se trata aqui de um primeiro nascimento da carne pela carne, mas unicamente de um segundo nascimento pelo Espírito, do amor para com Deus, pela verdade da fé intensa em nome vivo de Deus, Jesus, Jeová, Zebaó. Essa oportunidade fantástica que todos nós, seres humanos, temos desde a vinda de Jesus, é o nogórdio, é o ponto crucial, importante para que prossigamos com evolução espiritual, reconhecer esse presente, esse presentaço que Jesus nos deu a partir de sua vinda na Terra, onde ele plantou o Espírito de Deus dentro do nosso coração, esse Deus vivo. Basta a nós agora, com o nosso esforço, reconhecermos a existência dele e cada vez mais flamá-lo para que ele fale por nós. Quanto mais a sua intuição, a sua inspiração for aguçada, melhor. Não é pura e simplesmente aquela visão do intelecto, o pensamento do intelecto, mas o pensamento que brota de dentro da sua intuição, do seu coração, é você deixando Jesus levar a sua vida da melhor forma possível. Este nascimento, na sua definição exata, é o renascimento do Espírito pelo batismo dos céus. O batismo dos céus é a completa rendição do Espírito e da alma com todos os seus desejos, unindo-se assim ao Espírito do amor para com Deus e o amor em Deus mesmo. É renunciar a todas as nossas benesses materiais. É perceber que essa passagem aqui na Terra, essa existência, ela é rápida e todos nós sabemos disso. Nós temos a certeza da morte carnal. Tudo isso aqui passa muito rápido. Quão importante ainda, enquanto estamos aqui, reconhecermos que existe o Deus vivo dentro do nosso coração e flamá-lo, para que cada vez mais nós tenhamos essa oportunidade do renascimento espiritual. E uma vez conseguida essa rendição pela sua livre vontade, pela minha livre vontade, todo o seu amor com o homem mesmo encontra-se em Deus. E por este amor santificado surge uma criatura nova, renascida por Deus, por sua completa maturação. Essa criatura nova que nós precisamos compreender, na medida que nos entregamos a esse amor a Deus, ao amor às pessoas, e isso faz com que nossa vida se transforme, é o que eu tenho procurado a cada dia, ainda enquanto essa vida terrena por aqui eu tiver. E com este renascimento, que não é precedido do desejo da carne, tampouco da vontade procriativa do homem. A criatura torna-se um verdadeiro filho de Deus é pela graça, ou seja, pela onipotência divina que está dentro do seu coração, do meu coração, e esta graça, porém, é a grande atração de Deus dentro do espírito do homem, pela qual ele alcança a sua verdadeira e viva sabedoria, pois é atraído pelo Pai ao Filho, ou seja, para a divina luz primária. Essas 3 lições de João Batista, em João 1, de 6 a 13, nos inspiram a reconhecer a nossa missão. Nossa missão é viver com humildade, entender a importância de aceitar Jesus em nossas vidas. Continue a assistir o nosso próximo conteúdo que transmite inspiração, esperança e reflexão sobre o sentido da vida. É a palavra que transmite fé.